Pessoal, olha só, primeira coisa, artigo 219 do CPC, os prazos processuais são contados em dias úteis. Segunda informação que vai encaixar no nosso exercício, a contagem do prazo processual, ela vai se suspender do dia 20 do 12 ao dia 20 do 1. Então, não há contagem de prazo processual neste período, tá certo? O prazo está suspenso. Suspensão é diferente de interrupção. Imagine que até o dia 19, você tem 10 dias para praticar um ato. No dia 19, transcorreram 5 dias. Com o início deste período de 20 do 12 a 20 do 1, essa contagem do prazo ela está suspensa. Então, dia 19, 5 dias. Quando terminou a causa suspensiva no dia 20, o seu prazo volta a correr do que sobrou, do que faltou aqui no dia 21. 5 dias aqui, a partir do 21, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem? Guarda. Suspensão. Terminou a causa suspensiva, letra S. O prazo volta do que sobrou. Interrupção. Terminou a causa interruptiva, o prazo volta, ele vai ser contado por inteiro. E interrupção. Zerou o prazo e cessou a causa interruptiva. O prazo ele é restituído para você por inteiro. Tudo bem? Artigo 224. Atenção, início do prazo e início da contagem do prazo. O início do prazo você vai considerar aquele dia que você foi intimado. Início da contagem do prazo, primeiro dia útil subsequente. Tá bom? Artigo 224. Esses aqui são os artigos básicos para que nós possamos trabalhar com os prazos processuais. Bom, vamos voltar aqui para o nosso primeiro enunciado. João ajuizou ação indenizatória contra Paulo, na qual pleiteou indenização por dano moral no valor de R$15.000. O pedido foi julgado improcedente. As partes foram intimadas da sentença em 2/10/2023. Por entender que houve omissão, João opôs embargos de declaração. Qual o último dia para a oposição dos embargos de declaração? Pessoal, vamos para esse quadro aqui, para que a gente possa acompanhar. Quando é que foi o início do prazo nessa nossa primeira situação aqui? Então, olha só. O pedido foi julgado improcedente, as partes foram intimadas da sentença no dia 2/10. Então, vamos lá? Início do prazo. Dia 2. Início da contagem do prazo. Primeiro dia útil subsequente. Embargos de declaração. Qual é o prazo para você opor os embargos de declaração? Lê para mim, qual é o dispositivo, pessoal? 1023. Alguém lê o artigo 1023 para mim. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Intimação, início do prazo, início da contagem do prazo, primeiro dia útil subsequente. 1, 2, 3, 4, não conto sábado e domingo. 5. Último dia para a oposição dos embargos de declaração. Bateu? Alguma dúvida? Bom, dando continuidade aqui, pessoal, vamos para a próxima situação. Vamos lá, Débora. Posteriormente, os embargos foram rejeitados ao argumento de que não há qualquer omissão na sentença. As partes foram intimadas à decisão dos embargos declaratórios em 27/10/2023, nos dias 1º, 2, 3 de novembro
não houve expediente e no dia 15 de novembro não haverá expediente forense. A direção do Foro de Juiz de Fora emitiu uma portaria na qual suspenderá o expediente forense no dia 27 do 11 para a troca da rede interna de internet. Qual o último dia para a interposição do recurso de apelação? Considere que João interpôs o recurso no último dia do prazo, juntado à portaria da direção do foro, para demonstrar a tempestividade do seu recurso. Bom, pessoal, recurso de apelação é a nossa segunda situação. Quando é que as partes, então vocês sabem que foram opostos embargos, esses embargos serão julgados e da decisão dos embargos as partes serão intimadas. A partir do momento que as partes são intimadas, começa a fluir o prazo para o recurso de apelação. Então vamos lá. Quando é que as partes foram intimadas da decisão dos embargos de declaração? 17 do 10. Vamos lá? 27 do 10. Então olha só. Aqui foi a intimação. Intimação é o início do prazo. Início da contagem do prazo. Primeiro dia útil subsequente. Tudo bem? Se a intimação se deu na sexta-feira, eu vou começar a contar o prazo no primeiro dia útil. O primeiro dia útil, dia 30. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Então, vamos lá. 1, 2. Lembrando que, primeiro, 2, 3, não houve expediente forense, tá certo? Dia 15 também não houve, ou não haverá, tá? Então, voltando aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui é o 9 e aqui é o 10. Aqui é a quinta-feira e aqui é a sexta. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bateu? Último dia para a interposição do meu recurso de apelação, dia 23. Tranquilo, pessoal? Bom, então aqui a gente já definiu essas duas situações. O artigo 1003, parágrafo 5º, estabelece que o prazo para a interposição de todos os recursos no processo civil é de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração. Primeira situação, segunda situação, tá? Bom, agora nós vamos para uma terceira situação, e é essa aqui que a gente vai trabalhar agora. Lê para mim, por favor, Délio. O meritíssimo juiz da primeira vara civil, ao receber o recurso de apelação, negou seguimento pelo fato de considerá-lo intempestivo, sendo as partes intimadas no dia 29 de 11 de 2023. Promova a medida judicial cabível no último dia do prazo para reverter a decisão do juiz. Qual a medida e qual o último dia do prazo? Então, pessoal, a gente vai... O início do prazo e o início da contagem do prazo é igual para qualquer recurso, tá? Então, vamos lá. A apelação ela foi apresentada para o juiz da primeira vara civil, claro. Se ele prolatou a sentença, o meu recurso de apelação é direcionado para ele, ele vai receber essa apelação, vai intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. Apresentando ou não, os autos serão remetidos para o Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, se a ação estiver tramitando pela Justiça Federal. Agora, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: da sentença foi interposta a apelação,
Essa apelação ela é dirigida ao juiz que prolatou a sentença. O juiz vai intimar a parte contrária vai apresentar as suas contrarrazões e em seguida os autos serão remetidos para o TJ ou para o TRF. Agora a gente tem que lembrar o seguinte: no CPC antigo de 73, o juiz que prolatou a sentença, ao receber a apelação, ele fazia o juízo de admissibilidade. Ele verificava se aqueles requisitos ou pressupostos de admissibilidade recursal estão presentes. Por exemplo, a tempestividade, o preparo, o interesse recursal, a legitimidade e por aí vai. Se faltasse algum desses requisitos, o que ele fazia? Opa, nego seguimento ao recurso. Não conheço porque é intempestivo, não conheço porque ele é deserto, faltou preparo, então eu não vou mandar o teu recurso para o Tribunal de Justiça. Com o CPC de 2015, isso mudou. O juiz agora, ele só vai processar essa apelação, só vai determinar a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões e ele não faz o juízo de admissibilidade, pessoal. Recebeu a apelação, contrarrazões, remeteu. O juízo de admissibilidade, ele será realizado no tribunal. O juiz de primeira instância não faz mais a admissibilidade da apelação. Ele não pode fazer isso. Tá certo? Está previsto no CPC. Então, rapidamente lá dentro de apelação, localiza para mim que fala isso. No finalzinho do artigo ou do parágrafo está assim: independentemente da admissibilidade. Localiza o artigo aí. Está dentro de apelação. 1010, parágrafo 3º. Lê para mim o parágrafo 3º. Após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independente do juiz de admissibilidade. O juiz não faz mais a admissibilidade. A admissibilidade é de competência do tribunal. Beleza? Então, olha só, pessoal. Olha o que aconteceu nesse nosso exemplo aqui. O meritíssimo juiz da primeira vara civil, ao receber o recurso de apelação, ele negou o segmento. Ele não poderia ter feito o juízo de admissibilidade, considerando o recurso intempestivo. Mas veja, eu estou trabalhando com vocês no erro do juiz, tá? Evidentemente, se o prazo é de 15 dias, você interpõe esse recurso com 30 dias, não é o caso. Então a gente está trabalhando que você interpôs o recurso dentro do prazo de 15 dias úteis. E o juiz, tá certo? Se equivocou. Houve aqui, pessoal, uma supressão da competência do tribunal. Ele não poderia fazer isso. Tá? Bom, de qualquer forma, ele falou que é intempestivo. Qual é o recurso que eu tenho para atacar essa conduta do juiz que não poderia ter ocorrido? Porque a admissibilidade é do tribunal. Aí eu pergunto para vocês: qual é o recurso? Qual é o remédio? O que eu faço nessa situação? Então veja, a gente vai hoje estudar, né? Eu não vou falar que é recurso, eu não vou falar que é um remédio, uma medida para você localizar. Porque se eu utilizar o termo, você vai identificar. Então eu quero que você localize o que você pode fazer, certo? É recurso? Não é recurso? Qual é a medida que vocês tomarão para atacar essa decisão do juiz
e revisou de forma indevida o juízo de admissibilidade. E veja, não cabe só de decisão de juiz, não. Cabe decisão de turma recursal, do tribunal, enfim. A gente vai trabalhar as hipóteses de cabimento dessa medida, que não necessariamente pode ser um recurso, senão eu vou responder a questão para vocês. Então agora, eu vou dar um tempo para vocês, para que no Código de Processo Civil, eu já estou dando uma dica, está bem pertinho ali dos recursos, identifique qual medida vocês tomarão, tá certo? E a partir do momento que vocês identificarem essa medida, aí sim, eu vou explicar sobre essa medida. E essa é a peça que vocês vão trazer prontas na próxima aula. Então agora eu vou dar um tempinho, pode parar?